Tu quer aprender a programar desde o absoluto zero, com mais de 30 horas de curso, só usando exemplos de Naruto? Tá chegando o batismo de Java, o link tá na descrição, não perde essa oportunidade não. Cara, a gente tá praticamente no ano da IA, então uma coisa que você precisa saber é, se você compra um curso de Java, um curso que vai te propor a explicar Java e não falar sobre nenhum momento sobre IA, sobre integração de inteligência artificial e as suas APIs, você saiba que você comprou um curso de merda. E é por isso que eu trouxe esse projeto aqui para dentro do batismo de Java. Por quê? Porque é um projeto muito básico para um primeiro contato com inteligência artificial. E é o que a gente vai fazer aqui hoje. Cara, eu tenho aqui um projeto que vocês podem dar uma olhada, que a gente vai construir ele aqui, que a gente vai simplesmente cadastrar ingredientes. Que a gente vai simplesmente cadastrar ingredientes, tipo num... Sabe aquelas geladeiras que você nunca vai ter? Que é cara pra cacete? Que ela consegue ver o que tem dentro e te falar uma receita, é basicamente o mesmo sistema que a gente vai fazer aqui, integrando com inteligência artificial. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, e cadastrar, sei lá, ovos. Vamos cadastrar peixe. Não, peixe não. Vou cadastrar carne moída, queijo. Vamos cadastrar algumas coisinhas aqui só pra gente brincar. Queijo, presunto, farinha, vou botar leite também e manteiga, só para manteiga. Beleza. A gente tem na nossa base de dados, no nosso banco de dados, que a gente já trabalhou com banco de dados, a gente já trabalhou com ORM, então você já sabe o que é um ORM, você já sabe como é que funciona ali banco de dados, como é que funciona queries, o banco de dados por dentro, você já teve uma pequena noção no projeto anterior, e a gente vai aprofundar pra cacete sobre banco de dados lá no nosso módulo de Spring, mas você já sabe como tudo isso funciona, então a gente fez aquelas operações básicas que a gente tem aqui, que a gente pode fazer. Só que qual é a diferença disso para o que a gente estava fazendo? Bom, agora, o que eu quero que você saiba é que esse projeto é extremamente básico e inicial. E se você está vendo isso daqui pela primeira vez e você não é a primeira vez que você estuda Java, saiba que todos os outros lugares estavam te ensinando Java errado. Porque agora a gente pode pegar o nosso banco de dados e simplesmente pedir para uma IA gerar para a gente, com um prompt customizado, um ingrediente, uma receita baseada nos ingredientes que a gente mesmo cadastrou. E tudo isso vai ser integrado com o ChatGPT, com o Gemini, com o DeepSeek. Ele demora um pouquinho aqui porque a integração não está muito boa, porque eu fiz um front-end aqui bem rapidinho, mas aqui ele já devolve, ó, claro, vamos preparar uma deliciosa torta de carne moída e queijo, e vai deixar todos com água na boca. E aqui ele bota os ingredientes, 2 xícaras de farinha, 100 gramas de manteiga, um ovo, 1/4 de xícara de leite, uma pitada de sal, carne moída, presunto e por aí vai. E de onde que tá saindo isso daqui, cara? Eu inventei isso daqui, quando eu aperto esse botão aqui, ele inventa qualquer coisa assim, já tá em um prompt? Não, é baseado em tudo que eu coloquei aqui. Com os ingredientes que eu coloquei aqui, eu integrei isso ao ChatGPT, ao DeepSeek, ao Llama, ao Gemini, a tudo isso usando Spring AI, usando prompt customizado, usando parse de dados direto da inteligência artificial e peguei tudo que estava na minha base de dados e pedi para ele preparar aqui uma receita. Inclusive ele traz montagem, assando, finalização e voilá, sua torta de carne e de queijo está pronta para ser saboreada, é uma perfeita para um almoço e tudo mais. E tem aqui gerado 19/2 às 10h41 da manhã. E é assim que a gente vai lidar. A gente vai criar basicamente um projeto que eu vou chamar de Magic Fridge AI, seria uma geladeira mágica de IA. E essa geladeira, tudo que eu colocar nessa geladeira, depois pode se tornar num prompt que para a minha inteligência artificial, automaticamente conectado ao meu back-end, automaticamente conectado ao meu banco de dados, e essa inteligência artificial vai propor receitas a partir dos meus ingredientes. Belezinha? Então a gente vai focar bastante nisso daqui. A gente vai bater bastante aqui sobre parse de dados direto da inteligência artificial. Já é um projetinho um pouquinho mais complicado do que o projeto anterior. E eu também não vou
perder tanto tempo explicando conceitos que eu já expliquei no projeto anterior. Então você vai ver um desenvolvimento um pouco mais rápido, mais próximo do que eu faço no dia a dia. Belezinha? Lembrando, esse daqui é o primeiro projeto que a gente vai fazer usando IA. Lá no nosso módulo de Spring a gente vai trazer mais projetos de IA, a gente vai fazer um RAG personalizado, a gente vai fazer, por exemplo, botões customizados usando IA. Então a gente vai fazer muito mais projetos integrando Spring Boot e AI. E lembre-se, se você acha que isso daqui é o ápice, depois que você aprender isso daqui, você não precisa aprender mais nada, você está pronto, saiba que isso daqui é o básico do básico do básico. E se você não sabia isso até agora, saiba que qualquer curso que você comprou antes desse era uma merda. Então, antes de terminar, eu tenho um desafio para você. Você vir aqui no google.com e aqui no Google você procurar DeepSeek. Você procura aqui DeepSeek. Ele é a inteligência artificial da Google. O DeepSeek, ele tem uma API gratuita para você trabalhar por um tempo limitado. Você vai poder trabalhar, então você vem aqui e loga, faz uma conta. Outra coisa que eu vou precisar que você faça também, a gente vem aqui no Google e procura aqui OpenAI API. OpenAI API. Também crie uma conta. A mesma conta que você usa no ChatGPT serve aqui para você entrar aqui. Eu já estou logado aqui na minha conta, mas teoricamente, se você não tem conta, crie uma conta também. Ele também dá um módulo, ele também dá acesso a keys gratuitas, então você vai ter ali um certo limite. Obviamente, você não vai poder ficar usando isso daqui para sempre, nem uso comercial, nada do tipo. Mas para os projetos que a gente quer fazer aqui, para esse primeiro projeto que vai estar aqui no Batismo de Java, é extremamente tranquilo, você vai conseguir usar essa API aqui. Belezinha? E também, de qualquer maneira, todas elas valem muito a pena você pagar. Eu consideraria pagar porque você vai precisar de coisas bem mais avançadas. Por exemplo, tem projetos que a gente vai trabalhar com reconhecimento facial usando a API do ChatGPT. Então, a gente vai precisar ali de talvez créditos e você vai precisar usar bastante token. A gente vai falar sobre token, banco de dados vetorial, a gente vai falar sobre uma porrada de coisa também. E a última coisa que eu preciso que você faça na verdade eu falei que isso daqui era do Google, né? O DeepSeek é a IA chinesa. O que eu preciso que você faça é o do Google. Então a gente vem aqui, Gemini API. API. Aqui, Gemini API, cria uma conta também. A Gemini é sim a do Google, a DeepSeek é a chinesa e a OpenAI é a americana, a dona do ChatGPT. Essas três IAs a gente vai usar nesses projetos aqui, beleza? Nesse primeiro projeto a gente provavelmente vai usar o do ChatGPT. Nos próximos projetos a gente vai usar o do Gemini e também vai trazer DeepSeek, vai trazer a da DeepSeek e também o Ollama para a gente rodar localmente aqui uma IA. Então, todos esses projetos a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar mais com projetos trabalhando com IA. Belezinha? Então, a gente vai tentar trazer sempre esses projetos aqui. Mas, para esse primeiro projeto, eu preciso que você crie conta nesses três sites aqui. É um desafio que eu te deixo, principalmente do ChatGPT. Se você já tiver a conta na OpenAI, só vem aqui e crie uma conta e gere uma chave pública para você. Lembrando que você tem um limite, eles dão um limite de uso que você pode usar do modelo 3.5 Pro, do modelo 3.5 Turbo, se eu não me engano, é free por alguns coisas, mas também o preço dele, na minha opinião, vale muito a pena você dar uma olhada e procurar. Mas para esse primeiro momento pode ser de graça. Belezinha? Então a gente se vê numa próxima aula e eu já vou começar contando que você já tenha criado a merda da sua conta. A gente se vê numa próxima aula, até a próxima e tchau! Tu quer aprender a programar desde o absoluto zero, com mais de 30 horas de cursos, só usando exemplos de Naruto? Tá chegando o Batismo de Java, o link tá na descrição, não perde essa oportunidade não. Cara, o desafio foi dado para você, então eu pedi para que você tive acesso ali às três APIs que a gente vai usar durante esse curso, não só nesse módulo, porque no módulo aqui do Batismo de Java eu vou pegar leve com você, assim como no projeto anterior eu peguei leve com você, eu te expliquei bastante coisa, mas ainda peguei leve. Aqui eu também vou pegar leve com você na relação com IA, belezinha? Então eu preciso que você tenha feito ali, e se você der uma olhada, qualquer uma dessas três APIs que você entrar aqui, tanto a OpenAI quanto o DeepSeek ou então o Gemini, se você vier aqui e entrar no dashboard deles e vier aqui, por exemplo, em gerar key para o Google Gemini, você pode ver uma coisa que você precisa saber. Cara, a tua key, ninguém pode saber qual é a tua key. Ninguém pode saber, por exemplo, por quê? Porque uma pessoa que tiver acesso às suas credenciais, ela com certeza vai poder fazer requisições no teu lugar e gastar o teu dinheiro. Porque muito provavelmente
você está num plano free. Por exemplo, quando você cria aqui com o Google Gemini, você está num plano free. O que acontece é que quando você está nesse plano free, você tem um limite de uso ali. Se eu não me engano, se a gente vier aqui e chegar aqui, ó, API Documentation, a gente vai vir a documentação do Gemini. A gente pode vir por preço. A gente vem aqui em preço, ó, a gente vê um monte de coisa. Ó, preço de entrada, sem custo financeiro no nível gratuito. Ó, nível pago por 1 milhão de tokens, a gente vai pagar em dólar 10 centavos por texto, por imagem, ou 70 centavos por áudio. E aí você tem que entender como funciona a tokenização de inteligência artificial. Cara, a gente vai bater muito mais nisso no nosso próximo projeto, porque no nosso próximo projeto a gente vai focar realmente nisso. A gente vai pegar um puta de um volume de dados que a gente não leria de jeito nenhum. Então, no nosso próximo projeto a gente vai pegar, por exemplo, dados financeiros e vai alimentar uma IA com esses dados financeiros e a gente vai ver como se quebra tudo que está escrito lá naquele PDF em tokens. Mas, teoricamente, tokens, para você ter uma noção, ele basicamente seria como você pegar uma frase inteira, que seria a sua pergunta ou o seu prompt, e quebrar ele em pequenas frases. Que a gente tem várias... As inteligências artificiais têm várias maneiras e abordagens de trabalhar com isso. Mas, por exemplo, uma bastante comum é vetorização. A gente pode, por exemplo, vetorizar em um banco de dados. Então, botar lá num banco de dados ali com um número de rastreio e tudo mais, palavras que estão no mesmo contexto ou são do mesmo grupo de ação. Então, se a gente botar, por exemplo, lá uma frase, por exemplo, eu gosto de banana, e uma outra frase do tipo, ontem eu comi maçã na casa do Pedro, a inteligência artificial vai quebrar isso em pequenas frases. Porém, a banana que está numa frase e a maçã na outra frase, elas vão para o mesmo grupo do banco de dados, que se referem provavelmente a frutas. Então, quando a gente for procurar sobre frutas no banco de dados, ele já vai ter um contexto de maçã e outro de banana. E aí, se você entender, agora vai ficar bastante confuso pra gente, porque esse projeto é bem inicial, mas nos próximos projetos vai ficar bastante tranquilo, porque eu te mostro como funciona um banco de dados vetorial. Mas se você entender, por exemplo, como isso funciona, você entende o que é, por exemplo, delírio de IA, que é quando uma IA começa a inventar uma porrada de coisa. Entendeu? Mas nesse momento você não vai entender, tu é burro pra cacete, então esquece isso daí. O que você precisa saber é, tokens são gastos basicamente em grosseiro modo quando a IA quebra o seu prompt em pequenas palavras e bota isso em grupos específicos. Então, cada pequena palavra pode ser um token. Então, isso é bastante interessante. Cada inteligência artificial, cada modelo de inteligência artificial tem a sua própria documentação com o seu próprio jeito de precificar. A Gemini é uma das melhores e mais baratas assim que a gente tem. Ela está aqui. A gente também tem aqui a OpenAI, que você pode vir aqui em pricing. Em pricing você também vê aqui, que é, por exemplo, o 4O, que é o modelo pago que eu uso, eu tenho a conta paga. Então, 4O a gente consegue ver aqui que é 2,50 por input, mas na verdade não é 2,50 por input, na verdade a gente está pagando por tokens. Então, a gente tem muita coisa aqui que você pode ver, a gente pode usar para áudio, a gente vai ter sim um projeto, eu estou já planejando um projeto para áudio e tudo mais. Então, preciso que você entenda sobre isso. Beleza? Mas se você der uma olhada, todas elas têm em comum isso daqui. Então, se você vier aqui, você vai ver que todos têm o mesmo padrão. Por exemplo, aqui no Gemini, a gente tem o API Key, que a gente pode gerar uma chave. Então, eu vou gerar uma chave aqui que vai ficar visível para você, mas depois, com certeza, quando esse vídeo for lançado, eu já vou tirar essa chave visível, porque se você tiver acesso a essa chave, você pode fazer requisições para mim e eu não quero pagar para você. Belezinha? E a gente também tem aqui um jeito da gente fazer pelo terminal uma requisição para testar se essa chave está funcionando pelo curl aqui. É bastante interessante. E se você for ver, o OpenAI aqui também tem, o DeepSeek também tem. A gente pode vir aqui em, cadê? API Platform. Vamos ver. Aqui eu estou no plano free do DeepSeek, eu ainda não paguei pelo DeepSeek, mas eu já tenho aqui 2 chaves geradas. Eu já gerei 2 chaves, já trabalhei com essas 2 chaves. E a gente sempre tem maneiras de a gente usar. Se a gente vier aqui em pricing, a gente consegue ver a precificação também por token, por tudo mais, por requisição. É sempre importante você ler. Caso você não queira ler, com certeza você não vai ler. Você já deve ter até pulado essa aula aqui porque você achou chata demais. Mas foda-se, faz o que você quiser. E uma coisa legal é que você pode fazer o seguinte. Aqui no Gemini, por exemplo, eu posso pegar aqui o Gemini. O do OpenAI eu não mostrei, né? Mas do OpenAI você pode vir aqui em Profile. Não, Profile não.
aqui em Manage Projects. Cadê Manage Projects? Deixa eu ver se é aqui. Manage Projects, aqui vem API Key e aqui a gente já tem uma API Key aqui para mim. Eu posso criar outra API Key aqui se eu quiser e não tem problema nenhum, eu posso criar aqui, eu vou passar um nome para essa API Key e vou criar e tem que escolher o projeto que eu vou colocar, então eu coloco ela aqui, eu já estava num projeto, ou eu posso chegar aqui no Gemini também e criar aqui também uma API Key. Vamos criar uma API Key aqui, que eu vou salvar aqui no Gemini API, o nome do meu projeto. Opa, ele vai criar e vamos lá. Ele criou uma API Key aqui para mim e já gerou aqui para mim. Deixa eu copiar isso daqui. Deixa eu colar aqui do lado. Ai, caceta, cara. Deixa eu colar aqui do lado. E aqui, se você for ver, a gente tem uma requisição para a gente fazer. E como é que funciona essa requisição? Bom, ele vai estar fazendo uma requisição para esse endereço aqui, generativelanguage.googlelabs.com/v1 beta models, e ele vai acessar o modelo 1.5 Flash, que é o último modelo. E onde você vê os modelos das coisas? Aqui na documentação, que você provavelmente não vai ler e vai me fazer pergunta idiota aqui embaixo. E, de novo, e aí a gente vai estar pedindo para ele gerar nesse modelo 1.5. E aí a gente vai ter que passar aqui, ó, o content que a gente vai precisar. A gente vai mandar um JSON para ele. O tipo do método vai ser post. Então a gente vai fazer uma requisição do tipo post. Então a gente está enviando para essa URL aqui um JSON. E esse JSON vai ter um conteúdo que vai ter partes e vai estar escrito text. E nesse text, aí sim a gente coloca um prompt. E por que eu fiz essa aula? Por que eu só não fui para a porra do coisa? E por que com certeza você vai pular e vai fazer uma pergunta idiota? Porque você não gosta de ler. O ser humano não gosta de ler. E se você não entender como funciona cada uma das requisições de cada um dos modelos que você está fazendo, você não vai entender absolutamente bosta nenhuma de IA e você vai trabalhar o resto da sua vida no McDonald's, porque você é um fudido que não gosta de ler. Então aprenda a ler. Por quê? Por que é importante? Porque uma vez que a gente tem que fazer um post, que a gente tem que passar aqui, dentro das chaves, um contents. Então, a gente vai ter que passar um conteúdo. E vai ter que passar também uma subparte chamada parts. E também, lá dentro do parts, a gente tem um text. O que acontece é, quando a gente receber de volta essa requisição do tipo post, quando a gente der um get nesse pedido aqui, desse prompt, o que vai acontecer é que se a gente não tratar, não fizer um parsing desse JSON, vai vir tudo zoado pra gente. E é diferente de quando a gente usa, por exemplo, o ChatGPT, que a gente só pergunta no prompt e ele responde. Mas por baixo dos panos está acontecendo o mesmo tratamento, o mesmo parsing desses dados que você vai aprender a fazer aqui agora. Então a gente pode vir aqui, ó, e copiar isso daqui. Eu já gravei a minha coisa, deixa eu ver, já. E copiar isso daqui. E aqui a gente pode abrir o terminal. Vamos abrir o terminal. Por quê? Porque isso aqui é um curl. Então, eu posso dar um curl aqui no terminal, no método tipo post, ou você pode fazer pelo postman também. Aí você faz como você quiser. E para que a gente está fazendo isso daqui? Bom, a gente está fazendo isso daqui porque a gente quer testar se vai funcionar ou não a nossa chave de API. Porque quando funcionar, o que vai acontecer? A gente vai ter que responder. Quando funcionar, o que vai ter que acontecer? A gente vai ter que responder se isso daqui é ou não. A gente vai ter que responder se essa API está funcionando ou não, essa chave. E a gente vai ter que passar. Então, eu apago aqui a minha key. Opa. E aqui eu vou passar a minha key agora. Vamos tentar passar a minha key. Vamos lá. Minha key está passada. Vamos lá. Cadê? Fiasco, curl. Beleza. Agora, vamos apertar Enter. Eu passei a minha key exatamente no mesmo coisa. Eu não estou inventando absolutamente nada. Às vezes ele demora um pouco, porque como a gente está no método gratuito, às vezes ele pode demorar um pouco. Mas vamos lá. O que a gente pediu para ele fazer? A gente pediu para ele, nesse modelo aqui, Gemini 1.5 Flash, para ele fazer o seguinte, explica sobre como a IA funciona. E ele vai botar aqui, ó, Artificial Intelligence, it's a broad field. Ele começa a falar tudo sobre IA. Só que olha como é que a gente recebeu a nossa resposta. A gente recebeu a nossa resposta assim, ó. Candidates, content, parts, text. Então, a gente envia como? A gente envia como
content, part, text. Ele responde como candidates, content, part, text. Então isso daqui é bastante importante você entender como uma inteligência artificial, um modelo te responde e cada modelo vai te responder de uma maneira. Por quê? Sabendo isso, você consegue depois saber o que você vai precisar fazer para filtrar. A gente não vai querer mostrar nada de candidates, a gente não vai querer mostrar nada de contents, a gente não vai querer mostrar nada de parts, a gente não vai querer mostrar esse JSON todo escroto com text. A única coisa que a gente vai querer fazer é pegar o conteúdo que está dentro do text. Mas para isso a gente vai precisar filtrar tudo isso. E se você pulou essa aula, você não vai entender absolutamente nada quando eu fizer essa filtragem, não vai entender o motivo. E se você for ver, ó, a gente consegue ver aqui o row, o cargo é um model. A gente tem aqui, ó, ele parou, e depois que ele botou, e aí ele bota outras informações aqui, ó. Start index, end index, o RLI aqui. A gente colocou, ele também conta quantos tokens, aqui, ó. Quantidade de tokens usados. Deixa eu ver se está aparecendo. Aqui, ó, quantidade de tokens usados, 813 tokens, beleza? Lembrando, quanto que o Gemini está cobrando? Se eu não me engano cadê? Nem sei. Cadê pricing? API documentation, deixa eu ver se está aqui. Preço. O Gemini está cobrando 10 centavos por cada 1 milhão de tokens. 1 milhão de tokens. Então, tipo, vai gastar muito. Isso tudo aqui deu 813 tokens. Lembrando que token, nesse momento agora, você precisa saber que é a subdivisão do teu prompt ou da tua resposta. Belezinha? E aí a gente tem aqui, e ele usou o modelo, a versão do modelo foi o Gemini 1.5 Flash. E a gente terminou. E se a gente quiser fazer outra pergunta, a gente pode fazer aqui, por exemplo, precisa só ser em inglês? Não, porque isso daqui é a mesma coisa que você está fazendo no Gemini. Precisa só ser em inglês? Não, você pode botar aqui, me fale quem fundou o time Vasco da Gama. A gente chegar aqui e botar, vamos lá, apertar Enter, me fala quem fundou o time Vasco da Gama, ele me responde em português. O Vasco da Gama foi fundado em 21 de agosto de 1898 por um grupo de jovens da elite carioca do bairro de São Januário, no Rio de Janeiro. Não há um fundador. Beleza, e a gente gastou aqui 182 tokens. Então, você tem que entender como funciona... 102 tokens, perdão. E você tem que saber como funciona a questão da sua resposta para o servidor. A questão da resposta do servidor para você. Então, isso daqui está vindo de onde? Isso daqui é exatamente a mesma coisa que se a gente chegasse aqui agora, Gemini, chegasse aqui, me fala quem fundou o time Vasco da Gama. Sabe o que vai acontecer? Exatamente a mesma coisa. Só que essa mensagem aqui, que a gente tem aqui, candidates, content, parts, row, blá, 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 tudo isso vai ser filtrado e ele só vai me responder basicamente a mesma coisa. Obviamente ele não vai responder igual, mas vai ser alguma coisa parecida com isso. Ó, o Clube de Regatas Vasco da Gama foi fundado por um grupo de remadores em 21 de agosto de 80... E é a mesma resposta. Exatamente a mesma resposta. Então, é exatamente o que a gente vai fazer. Agora que você viu que funciona a tua API, que está funcionando a tua API Key, você tem que saber que agora a única coisa que a gente precisa fazer é conectar isso a um projeto nosso Spring. No nosso caso, a gente vai criar um banco de dados ali que vai receber alimentos e a gente vai mandar esse banco de dados inteiro para inteligência artificial para ela gerar uma receita para a gente. Então você entende que a gente vai mandar aqui provavelmente um prompt parecido, ó, baseado no que está no banco de dados, e a gente bota lá banco de dados.value, cria uma receita com o modo de preparo, com tudo. E aí ele vai retornar para a gente isso. E você precisa saber sobre isso. Ah, Fescão, mas deu um erro aqui porque agora eu tô com alguma coisa errada aqui. Aí tu pode falar assim, Fescão, mas deu um erro aqui, sabe o que é? Eu não tô conseguindo fazer uma requisição, comigo não tá funcionando, o que pode ser? O que pode ser que você tá aqui, eu tô aqui com a minha API aqui, que não vai funcionar para você, porque eu já vou desligar, mas você pode vir aqui e esquecer de botar uma letra, beleza? Você esqueceu de colocar uma letra aqui. Vamos lá. E aí você apertou Enter, ele vai dar aqui um erro, ó. A API Key é inválida.
Ó, não é válida. Sabe outro erro que pode dar também? Falar lá, você excedeu o limite máximo de requisições. Ah, mas eu nunca usei a API, estou usando pela primeira vez. Como é um serviço gratuito, qualquer serviço gratuito às vezes buga. Às vezes, se você criar uma outra conta, pode ser que funcione. Ou pode ser que não funcione também. Mas, de novo, considere pagar. Custa $10, vale a pena pagar. O do ChatGPT custa $20, vale muito a pena pagar. Beleza? Não, nem mentira, o ChatGPT não custa nem $20. ChatGPT você pode colocar $5 de crédito e com $5 de crédito você pode fazer infinidade, barbaridade nos seus projetinhos. Porque não são projetos que vão para produção, que você vai deixar para o público. Então você pode botar $5, que vai dar R$25, e você ter ali uma inteligência artificial num projeto para você colocar no teu portfólio, no teu GitHub, para você aprender a acompanhar as aulas. Belezinha? Mas de forma geral, todos têm coisa gratuita. Aqui no OpenAI, o único problema é que quando você criar uma chave aqui, ela vai estar pública apenas uma vez, então você já tem que copiar ela e usar. Então ela vai estar pública uma vez. Por exemplo, eu não consigo mais ver essa chave aqui, eu não consigo copiar essa chave. Eu já tenho essa chave na minha máquina, então eu não preciso fazer absolutamente nada, beleza? E outra coisa também que você precisa saber é que uma vez que você mostrou essa chave para outra pessoa, o que você precisa fazer agora é vir aqui. Você pode vir aqui e deletá-la. Então eu já deletei a minha chave, não adianta nem tentar usar. E mesma coisa, você não vai botar isso aqui no GitHub, você vai usar como secrets, você vai usar ali como variável de ambiente, você vai usar ali dentro da variável do teu computador. E por quê? Porque você não quer que isso daqui vaze. Então, nessa aula foi bem mais teórica, mas foi bem importante e principalmente eu preciso que você entenda qual é o modelo para a gente enviar uma requisição e qual modelo a gente recebe uma requisição. Porque o modelo que você enviar uma requisição, você vai ter que se adaptar, ele vai precisar ter contents, ele vai precisar ter parts, ele vai precisar ter text. E dentro do text, aí leva seu prompt. Já o modelo em que a gente recebe, ele vai ter... Já o modelo que a gente recebe, ele vai ter um candidates, ele vai ter um contents, ele vai ter um parts, ele vai ter um text. Com o prompt, com a tua resposta, com a resposta do teu prompt. Então você precisa saber disso. E eu aposto que 90% de vocês não chegou até o final dessa aula. E mais uma vez, se você não chegou nessa aula, não se preocupe, eu quero que você se foda e saiba que o meu hambúrguer lá no McDonald's, quando você estiver trabalhando lá porque você foi preguiçoso de assistir uma aula, vai ser sempre sem picles. A gente se vê numa próxima aula. Até a próxima e tchau. Tu quer aprender a programar desde o absoluto zero, com mais de 30 horas de cursos, só usando exemplos de Naruto? Tá chegando o Batismo de Java, o link tá na descrição, não perde essa oportunidade não. Cara, todas as IAs seguem o mesmo padrão, a gente já tá batendo muito sobre IA, e lembrando, esse projeto aqui é extremamente simples, cara. É extremamente simplório. Se você tá no meio desse projeto, no final desse projeto, e você acha, eu não preciso aprender mais nada, eu sei tudo de IA, eu sei tudo de Spring, cara, você é um imbecil e eu não sei nem medir o tamanho da sua imbecilidade. Fico espantado que você deve ter passado no teste pezinho colando. Mas você tem que entender que tudo que você está aprendendo aqui tem uma fundação que a gente está criando. Do mesmo jeito que no projeto anterior, que eu gastei 30 aulas para te explicar como é que fazia um CRUD, eu poderia ter feito em 2, 3 aulas e foda-se para você, mas eu te expliquei passo a passo. Aqui eu também estou te explicando passo a passo. Na aula anterior eu te expliquei como funciona a requisição e as requisições que você faz para uma inteligência artificial usando uma API externa. Então, do mesmo jeito que o ChatGPT funciona, o ChatGPT ele é só uma casca para a API da OpenAI. Do mesmo jeito que a gente fez uma casca também. E todos os dados que chegam para você são dados filtrados, porque teoricamente chegaria do mesmo JSON que você viu ali. Candidates, depois vem ali contents, depois vem parts, depois vem text e depois vem a tua resposta. Eles filtraram tudo isso e botaram tudo ali bonitinho só para te responder do mesmo jeito que a gente fez. Então, tudo que eu estou criando aqui é uma base para você pegar. Não se ache inteligente. Se você é um aluno e você se acha inteligente, você já sabe que você está completamente errado. Você está no caminho completamente errado. E acredite, se você está vendo isso daqui pela primeira vez e não é o seu primeiro curso de Java, saiba que o barato saiu caro para você e você é um completo de um imbecil achando que economizar dinheiro ia te ajudar em alguma coisa. Então vamos aprofundar nisso daqui, criar uma base sólida para a gente ir para projetos mais complexos lá no nosso módulo de Spring, belezinha? E outra base sólida que eu preciso que você saiba é o seguinte, pode estar passando na tua cabeça, pô, Fiascão, beleza, maneiro, a DeepSeek me oferece uma API, eu fiz o cadastro, ela ofereceu uma API ali com alguns usos,
Eu posso usar ali um pouquinho. O ChatGPT, ele também me ofereceu uma API com alguns usos. Eu posso usar ali um pouquinho, fazer algumas requisições só para testar. Do mesmo jeito que aqui a gente está fazendo o batismo de Java, cara. O batismo de Java é aqui só para testar. É só para você testar como é o Java 10x. Se você está gostando do batismo de Java, imagina que você tem no Java 10x. É a mesma coisa. O cara dá uma iscazinha para você ir lá morder e falar, caraca, é bom. Pô, gostei de fazer um projeto ali usando a API, mas agora eu quero um pouquinho mais de liberdade para trabalhar com imagem. Eu quero trabalhar com transcrição de áudio. Quero trabalhar com retrato falado, onde eu passo ali características e ele constrói uma imagem para mim. Pô, tem como fazer isso em Java? Tem como fazer isso em Java. Mas você precisa de uma API paga. E aí você paga um plano de $20. Vale a pena. O Google Gemini também me ofereceu uma API. Mas qual é a diferença entre elas? Qual é a melhor entre elas? É igual para todo mundo aquele negócio de contents, de parts, de text que a gente envia e quando a gente recebe é igual também a gente receber ali o nosso... É igualzinho a gente receber ali a mesmo formatinho? Não, cara. Cada API tem a sua documentação e parte do desenvolvimento de software é você aprender a ler documentação. Belezinha? Então, se a gente vier aqui na OpenAI, na própria documentação da OpenAI, uma coisa que você vai perceber é que na documentação dele ele é um pouquinho diferente da documentação, por exemplo, do Gemini. O Gemini, ele tem aqui o Curl fazendo uma requisição aqui, que você pode fazer isso aqui pelo Postman, mas eu estou fazendo aqui pelo terminal porque sim. E a gente tem aqui uma URL, que é a URL que você vai ter que acessar para acessar o modelo de IA deles em nuvem. Então, eles têm aqui também uma URL. Cadê a URL? Aqui. A URL, API, OpenAI, Chat Completions. Só que você tem outras coisinhas. Por exemplo, autorização. E você, na autorização, você tem que passar a sua API Key. Aqui já é diferente. Aqui ele bota um application /JSON com o método post e a gente manda o contents, o ports. Pô, olha como é que é diferente e olha como que você não consegue simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V e você tem que entender cada um dos modelos. E é por isso que é interessante você pegar esses planos gratuitos e se você quiser investir em você realmente, não fica comprando curso da Udemy por R$100, por R$50 não, cara. Pega esses R$50 e coloca aqui de crédito na OpenAI, pega R$20, coloca de crédito no Gemini, pega R$10, coloca de crédito no DeepSeek, porque você consegue fazer projetos a partir dali, beleza? Não fica achando que é cursinho merda que vai ficar te ensinando coisa. Você tem que pegar aqui, porque cada uma vai ter sua característica. Então, se a gente copiar isso daqui, o mesmo curl aqui, a gente criou uma API, de novo, como é que cria API? Eu já te mostrei como é que cria API aqui no ChatGPT também. Se a gente colar aqui, e o meu editor vai estar borrando essa parte aqui, porque essa parte aqui contém a minha API, belezinha? Mas meu prompt foi, quem foram os 10 maiores jogadores do Vasco da Gama? E se a gente apertar Enter, a gente vai ver que ele vai pensar um pouquinho. A gente vai estar acessando o modelo 4O. Listar os maiores jogadores do clube Vasco da Gama. Pode ser subjetivo, não sei o que, ídolos incontestáveis da história. Ademir, grande Ademir. A gente tem Romário, Bellini, capitão, boa. Edmundo, grande Edmundo, animal. A gente tem muita coisa, mas olha como é que a gente recebe de volta esse prompt. A gente recebe do seguinte coisa, ID, a gente recebe object, ChatGPT completion, o created, beleza, o modelo que criou, que foi o GPT-4o, e vamos lá. Aqui eu tenho o index, 0, a mensagem, o row, o content. Então, diferente lá de como a gente estava recebendo do Gemini, aqui a gente tem mensagem, row, content, e aí sim vem a resposta do teu prompt. E ele ainda continua aqui, ó. Foi recusado? Não. Tem algum log de erro, alguma coisa? Não. Finalizou por quê? Porque parou. Parou a resposta, então finalizou. E o uso, como é que foi? Bom, para o prompt foram 21 tokens. Já para a resposta, 438 tokens, totalizando 459 tokens no final. Teve algum token de áudio? Não. Teve algum token em cachê, então que já estava salvo? Não. E a gente vai aprender sobre token em cachê num próximo projeto. Belezinha? Não teve token, não teve absolutamente nada e ele termina. Então, mais ou menos assim, a gente tem que ver que vale a pena a gente trabalhar com diferentes tipos de inteligências artificiais, porque cada uma vai ter a tua característica, a gente tem que fazer uma tratagem de dados diferente. Mas o que a gente pode fazer agora para inicializar o nosso projeto é vir aqui em start.spring.io
e a gente inicializar o nosso projeto aqui. Vamos lá. dev.java10x vai ser o meu projeto, vai ser usando Maven, Java. De novo, eu não vou ficar parando, eu vou te explicar o que é collections, eu vou te explicar por que eu estou fazendo aqui com uma lista, não, eu vou te explicar o que é um ORM, eu vou te explicar o que é essa annotation aqui. Eu não vou fazer isso, por quê? Porque tudo foi explicado no coisa anterior. Se você tiver dúvidas e ainda chegou aqui, saiba que você gastou dinheiro de novo e mais uma vez você comprou mais um curso, deixou mais uma pessoa com dinheiro no bolso, que seria seu, porque você achou que só comprar seria o suficiente. Estuda o outro módulo, refaz o outro projeto, não tenha um projeto de ninjas no seu portfólio, pega aquilo ali, transforma numa API de carros, de cadastro de carros com usuários, foda-se, faz qualquer coisa, mas você não vai fazer, porque eu consigo acompanhar as estatísticas aqui e tem gente que nunca comentou aqui, que nunca fez bosta nenhuma, só fica dando ok e pegando coisa. Foda-se. Então, vamos seguir a vida. O Artifact, nome do projeto. Cara, eu tinha botado aqui, deixa eu só copiar aqui qual foi o nome do projeto que eu tinha colocado, só para não ficar diferente. O nome do projeto, a gente vai colocar aqui, Magic Free AI, você pode colocar qualquer projeto. Vamos lá. Cadastra alimentos em uma geladeira alimentada por uma IA que sugere receitas com base no nosso banco de dados. Beleza. A gente fez aqui Java 17 e dependências. Vamos lá. Lombok vai ser a primeira, eu não gosto de usar muito, mas a gente vai usar um pouquinho. WebDev, a gente vai pegar também o DevTools para a gente ter um auto-reload, se a gente quiser. Uma coisa que a gente pode pegar, um banco de dados. Eu posso trabalhar com Postgres, mas o ideal seria eu trabalhar aqui com container, com Docker. Só que como você não tem acesso ainda, você não chegou ainda no módulo de Docker, eu não vou trabalhar aqui com Docker ainda. Então a gente vai trabalhar com um banco de memória de novo, mas nos próximos projetos a gente já vai trazendo Docker, vai trazendo Redis, Cache, muitos mais projetos que usam tecnologias mais avançadas, mas eu preciso que você saiba isso primeiro. Outra coisa que a gente vai precisar vai ser o JPA, obviamente, para a gente fazer as nossas coisas, as nossas queries, e também falar em query. Vamos pegar o Flyway agora. Por hora, eu acho que a gente vai precisar disso. Talvez a gente também precise de um Webflux, porque como a gente vai ter que fazer uma requisição para aquela URL, se a gente for ver aqui a URL do ChatGPT, a gente vai ter que fazer uma requisição para essa URL. Tem várias maneiras da gente trabalhar com Java e inteligência artificial. A primeira maneira é a gente trabalhando com Spring AI, porque ele vai facilitar a conexão entre inteligência artificial e um modelo de inteligência artificial em nuvem e a nossa aplicação Spring. Spring AI é uma. E se a gente chegar aqui, a gente pode pegar aqui Spring AI e a gente só pega o modelo. Se a gente for trabalhar lá com a OpenAI, a gente chega aqui, OpenAI, tá aqui. Se a gente for trabalhar com o Olama, se eu não me engano, tá aqui também. O Olama, o Gemini tá aqui 100%, que é Vertex. O Gemini é um pouquinho mais complicado para a gente trabalhar, mas de maneira geral todos eles são bem iguais. Só que para a gente trabalhar aqui com Spring AI, isso aqui tudo faz parte da família do Spring AI. Para a gente trabalhar com Spring AI, você tem que saber coisas como, por exemplo, Cache e coisas como, por exemplo, Docker. Se você não souber nem Cache nem Docker, você não vai conseguir trabalhar com Spring AI efetivamente. Então a gente não vai trabalhar com Spring AI nesse projeto, a gente vai fazer a conexão manual, mas saiba que nos próximos projetos a gente vai facilitar muito usando Spring AI. Beleza? Então vamos pegar aqui, para conexão, a gente vai precisar do Webflux, que a gente vai pegar aqui, ó, Spring React Web. Spring React Web. I build reactive web applications with Webflux. Isso. Então a gente vai criar aqui com Webflux. Eu acho que por hora é isso, se eu precisar de outra coisa, eu venho aqui e tiro. Então a gente vai gerar este projeto e a partir da geração desse projeto, a gente pode abrir o IntelliJ. Vamos lá abrir o IntelliJ. E então eu criei aqui, abri o Magic Free AI. Belezinha? E com o Magic Free AI, a gente já tem todo o nosso projeto aqui rodando. Se a gente for rodar o nosso projeto, provavelmente vai dar erro, porque ele vai pedir a conexão com o banco de dados. Então se a gente der um MVN run, vamos só rodar aqui, ele vai dar um erro aqui por causa da conexão realmente. A gente não vai conseguir fazer aqui. Beleza. Então a gente vai continuar com o modelo MVC, a gente não vai usar outro tipo de modelo aqui, a gente vai continuar lá com Service, Controller, Repository e o Model. A gente pode continuar criando aqui um Model, que eu vou chamar esse daqui de Food Item.
Vamos lá, cria o food item. Outro que a gente vai criar aqui vai ser um service. Então, eu vou criar aqui um service de um pacote de service que eu vou colocar aqui food item service. Service. Beleza, food item service. Outro que eu vou criar vai ser o controller que eu posso colocar. Controller. Food item. Food item controller. Beleza. Eu tenho aqui o controller, o model, o service e o outro, que é o último que falta aqui, na verdade, é o repository, né? Então eu tenho aqui repository.food item repository. E a gente criou aqui o repository, só que o repository é uma interface. Beleza? Então, criamos aqui uma interface para o repository e eu já posso até colocar o repository aqui, estendendo ao JPA. JPA repository. E aqui a gente vai passar o food item, que é o nosso model, e aqui a gente vai passar o tipo do ID, que vai ser o long. Lembrando, se você não sabe o que é o food item, o que é o ID, o que é o JPA repository, você só está aqui, foda-se. Sei lá, cara, vai seguindo a tua vida, uma hora o McDonald's te encontra. Mas se você realmente tá com dificuldade e fala assim, pô, não entendo porque que eu tô com dificuldade. Você tá com dificuldade porque você só copiou e foi de uma aula para outra no nosso último projeto. O que eu não te indico, eu te indico você fazer aquele projeto e refazer ele usando outra temática com outras coisas. E aí você pegaria essa parte. Então, a gente já tem aqui tudo que a gente precisa, belezinha? Que eu posso até anotar isso daqui como repository, na verdade. Repository, se eu quiser. Outra coisa que eu posso anotar vai ser isso daqui. Ele vai ter que ter uma anotação de @entity, porque ele vai ser uma entidade no meu banco de dados, belezinha? E outra coisa que ele vai precisar é de uma tabela também, que eu vou passar aqui um name. E de name vai ser algo como food underline item. E aí, só para contrariar, a gente pode botar um no-args constructor e um all-args constructor. E os dois estão aqui. E a gente pode criar aqui os nossos atributos. E para criar os nossos atributos, a mesma coisa. É um private, deixa eu botar isso aqui, private string nome. Nome não, private nome não, long ID. Perfeito, private string nome agora. Outra coisa que eu vou querer desse item, eu vou querer o ID do item, eu vou querer o nome do item, eu vou querer a categoria, a quantidade de itens que eu vou ter e também outra coisa que eu vou querer talvez é a data de validade. Praticidade, eu posso colocar essa categoria aqui como um string, mas você poderia colocar como um enum. E eu até aconselho você a fazer isso como um enum, mas como a gente não quer fazer, por exemplo, botar mais uma camadinha de dificuldade aqui, que tá errado por quê? Porque a gente não quer colocar mais uma camadinha de dificuldade aqui, eu vou deixar essa categoria como uma string mesmo, mas ele poderia ser um enum. Você poderia criar um enum só com a categoria de vegetais, de carne, de laticínios e de qualquer outra coisa desse tipo, entendeu? Eu até indicaria você fazer isso, mas provavelmente eu vou entrar no projeto de qualquer pessoa que mandar o link aqui e com certeza vai estar string, porque vocês só estão copiando, belezinha? Mas outra coisa que a gente vai precisar vai ser, então a gente colocou o ID, o nome, aqui tem nome, eu botei o L, mas é ponto e vírgula, o nome, a categoria, a quantidade, que vai ser um integer, a quantidade, que vai ser um integer, integer, isso, quantidade, e outra coisa vai ser uma string para validar, um local date time para validade. Um local date time para validade. Eu poderia colocar aqui @data, mas normalmente vai dar bug quando a gente colocar aqui o Lombok. Eu não gosto de... E se você deu algum problema no Lombok, se você gosta de usar o Lombok, não tem problema. Se tiver algum problema, é até bom que eu te ensino aqui como é que você pode fazer. Você pode fazer o seguinte, ó. Se você gostar de colocar aqui data, e sei lá, se for dar run no teu projeto deu problema, você pode vir aqui, IntelliJ, Settings, aqui em Settings, você vai vir aqui em Compiler ou Compilador. Compiler, aqui. Cadê o Compiler? Tava aqui, pô. Ah, é porque tá em inglês. Aqui, Compiler.
Aqui em Compiler você vai vir em Annotation Processor, porque é um erro na anotação. E aqui no cantinho você tem o seguinte, você vai poder escolher o seu projeto. Você escolhe aqui o seu projeto e lembra sempre de colocar Obtain Processor from Project, ok? Se você não colocar isso, bota Apply, ok? Ele vai funcionar. Normalmente a maior parte dos erros do Lombok funcionam assim, mas eu não gosto de dar chance para o Lombok não. Prefiro criar aqui getters e setters na mão mesmo. Vamos lá, crie getters, vou criar setters. Opa. Eu podia ter criado tudo junto, né? Mas agora que eu vi. Criei getters, criei setters. Beleza, food item tá aqui. Outra coisa que eu fiz. Então, fiz o model, fiz o controller, fiz o repository já. O controller não fiz, né? Deixa eu fazer o controller aqui. @rest. Opa. REST controller, @request mapping. E aí ele vai atingir o /food. Quando ele atingir o /food, a gente vai fazer as nossas requisições. E eu já posso até fazer o seguinte, eu posso injetar já a dependência do service. Porque, lembra, a arquitetura por camadas a gente injeta as dependências. Então, eu estou pegando do controller, eu estou querendo acessar os métodos que eu não tenho ainda. O método do meu service, eu vou criar aqui. Então, eu já posso pegar aqui, ó, private food service, que eu vou chamar isso aqui, de food service. De novo, você pode usar aqui, embedar isso aqui com auto-wired, ou você pode simplesmente injetar via construtor. Eu prefiro sempre fazer manualmente via construtor, beleza? Então tá injetado aqui o meu service no meu controller. E agora a gente vai precisar do get, a gente vai precisar do post, a gente vai precisar do update, a gente vai precisar do delete. E lembra, você tá vendo aqui em uma aula eu construindo basicamente todo o projeto que eu demorei 30 aulas para fazer. E naquele projeto de 30 aulas que eu te expliquei passo a passo como cada uma das coisas funcionam, é super importante, porque esse projeto aqui é pra gente aprender coisas novas. Eu não tô aqui para te explicar de novo o que eu já te expliquei. Cara, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é criar um método para realmente enviar nossas requisições. Então a gente pode fazer um método público, que a gente vai chamar esse método de criar, e esse método vai receber como parâmetro como o request body, então a gente vai ter que mandar no corpo da requisição, a gente vai ter que mandar no corpo da nossa requisição algo que se pareça com o nosso food item. Cadê food item? Aqui. Food item, que eu vou chamar de food item. Só que, de novo, a gente já falou lá sobre mensagens mais customizadas, como é que a gente pode fazer requisições melhores, usando um negocinho chamado chamado response body. A gente já falou sobre como o response body funciona, então aqui a gente vai poder customizar melhor as nossas requisições. Então no response body a gente vai passar aqui um food item, então a gente vai passar aqui uma comida e a gente vai receber, vai ter esse método criar e a gente vai receber como parâmetro um JSON que vai se parecer com o meu model aqui. Cadê o meu model? Meu model aqui. Então, o JSON vai ter que ter aí nome, categoria, quantidade e validade. A única coisa que eu esqueci aqui vai ser o ID, né? Que eu esqueci da anotação de ID e o generate value, porque agora que eu vi que senão a gente ia ter que passar o bagulho. Aqui vai ser um strategy. Cadê? Por que não tá indo? Por que não tá indo? Strategy. É porque faltou o arroba aqui. Um generate value, strategy, e aqui no strategy a gente vai passar uma estratégia, que é generate type. A gente pode passar aqui o identity, como a gente já estava usando. Belezinha? Então a gente vai gerar automaticamente. Mas no nosso JSON a gente vai ter que mandar ainda um nome, uma categoria para essa comida, a quantidade de comida e a validade desse produto. Então é tudo que a gente vai receber aqui. Ele está dando um erro aqui porque se eu mandei um response body, aqui não é response body não, aqui é response entity. Cadê? Por que não está entrando no response entity? Agora sim. Se eu mandei aqui um response entity, ele vai ter que me retornar também um response entity. Só que a gente pode botar aqui um OK. Lembrando que esse OK, esses status que a gente tem aqui, a gente já falou isso daqui lá no nosso último projeto. Tem uma porrada de status que você pode colocar, você pode customizar os seus status, você pode fazer exatamente o que você quiser. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é o seguinte. Vai ser aqui um food item, que a gente pode chamar isso daqui de salvo, que vai ser o food item salvo, que vai ser igual a um método que vai vir lá do service, que agora não existe, que aqui é food service, que eu posso colocar só service, que é um método que vai vir lá do service. Então a gente pode colocar aqui service.salvar. Opa, salvar. Esse método não existe ainda, por isso que ele vai dar um erro, mas a gente vai salvar o que o cara mandar aqui pra gente, que vai ser exatamente
aqui o que ele mandou no corpo da nossa requisição, que é obrigatório. E aí a gente pode só retornar o que foi salvo aqui. Aqui ele está dando um erro, porque esse método aqui no service não existe. Então a gente pode chegar aqui no nosso service e criar esse método. Então vamos passar aqui @service. Lembrando, se está difícil para você, é porque você não entendeu absolutamente nada da última aula. Eu gastei 30 aulas para fazer o que eu estou fazendo aqui em uma aula. Beleza? Então você vê que eu mastiguei absolutamente cada parte ali da criação, e se você pulou porque você achava que você sabia, foda-se. Vamos lá, no meu service, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é injetar a dependência do quê? Do repository, porque o service ele usa o repository para usar o JPA, que por sua vez está estendendo o JPA, né? Então, vamos lá, não é service não, é repository, deve ter repository aqui em algum lugar. Não, qual é o nome do bagulho? É food repository, isso. Food Repository, que eu só vou chamar de Repository. Você pode fazer por auto-wired ou então por construtor. Eu também já falei a diferença para você, a diferença é mínima, mas os bugs eles acontecem. Eu prefiro sempre fazer pela mão. E aqui fica bem fácil para a gente usar. É um public que vai receber aqui do tipo food item, que eu vou chamar isso daqui de salvar, não é salvar, que eu chamei esse método aqui? Salvar, exatamente. Que a gente vai passar aqui um food item, que eu vou chamar também de food item. A gente simplesmente vai retornar aqui um repository.save e a gente vai passar o food item. Simplesmente isso. A gente vai salvar no banco de dados aqui. E eu posso fazer até outros aqui, ó. Eu posso fazer um public, uma lista, e essa lista vai ser de itens de comida, vai ser o food items, que eu vou chamar isso daqui de, sei lá, listar. E aqui a gente vai receber aqui, a gente não vai receber nada, na verdade, porque a gente só quer listar. Então, para listar, a gente vai retornar aqui o repository.findAll. E simplesmente a gente já fez dois métodos. Um é para salvar, o outro é para listar tudo que foi salvo no nosso banco de dados. Aqui ele está dando algum erro, vamos ver o que está acontecendo. Ah, eu acho que é porque eu mudei o nome aqui, eu vou ter que trocar a implementação aqui. Vamos lá, agora sim. Service. Perfeito. Então, a gente já tem o nosso método funcionando aqui. O nosso método criar, ele parou de dar erro. E você pode fazer o método get aqui, porque o método get já está também criado aqui, o método de listagem. Lembrando, se você não entendeu como é que funciona o JPA, eu já te expliquei no último projeto como funciona o JPA, parte por parte, como ele funciona no banco de dados também. Então, como desafio para você, eu boto aqui o desafio, ó. Então, como desafio aqui para você, eu boto aqui, ó, fazer todos os outros métodos. Todos os outros métodos. Listar por ID, e o outro é alterar, e o outro é deletar. Ó, fazer todos os outros métodos. Desafio. E lembrando, se você não conseguir fazer esse desafio, saiba que você é um completo de um imbecil. E você só está usando mais um curso para suprir esse vazio existencial do teu pai. Não fique comprando curso se você não tem intenção de fazer. Faça, beleza? São 3 exercícios que eu vou botar aqui para você fazer. Listar por ID, alterar e deletar. Simples, só usando JPA. Não tem complicação. Se você não conseguir fazer isso, é o seu atestado que você não deveria estar aqui nessa aula. E você vai recusar essa dica que eu estou te dando, porque você gosta de palavras fáceis e gostosinhas de ouvir, e você vai achar que eu sou um completo de um babaca por falar isso. Mas você não deveria estar aqui se você não sabe fazer isso sozinho, belezinha? Eu gastei 30 aulas para te explicar o que eu estou fazendo aqui em uma aula em 30 minutos, belezinha? Então eu vou terminar essa aula por aqui, porque agora a gente já tem um método todo de criar, então a gente já criou tudo aqui, então a gente já tem todo o método de criar o nosso ninja. A gente pode... Ninja não, perdão. A nossa comida. A gente pode listar. O método de listar é exatamente parecido com esse daqui. Já está até pronto aqui o método, aqui no service. Você faz aqui no service o alterar, o deletar e o listar por ID. Se você não fizer isso daqui, é só mais um indicativo de que o McDonald's te espera. E eu também te espero na próxima aula e tchau. Tu quer aprender a programar desde o absoluto zero, com mais de 30 horas de cursos, só usando exemplos de Naruto? Tá chegando o Batismo de Java, o link tá na descrição, não perde essa oportunidade não. Cara, acredite, eu quero ser teu amigo e eu quero que... Toda vez que eu falo palavras difíceis pra você, falo que você é um merda por estar pulando aula, por estar ignorando material teórico, é porque eu já fui um idiota igual você, que achava que teoria não importava nada, o importante é só vamos pular logo pra aula que vai lá para a dependência lá do start.spring.io, e vou copiar tudo que eu estou fazendo ali. Acredite, se você não entender a lógica para fazer isso daqui,
Se você não tá com capacidade para fazer isso daqui sozinho, mesmo que com dificuldade, cara, você não devia estar nesse momento aqui. Então, eu quero ser teu amigo e todo mundo que tem acesso mais próximo a mim, do Java 10X aqui, sabe que tratando o aluno desse jeito, o aluno tem um choque de realidade. Cara, a vida não é um morango. E a vida não é um morango cabeçudo. Belezinha? Eu espero que você tenha feito. E eu acredito, eu tenho 100% de certeza que pelo menos 90% de vocês nem tentaram fazer. Beleza? Mas foda-se. De novo, se você chegou nesse projeto aqui, provavelmente o seu dinheiro não será mais devolvido e vou beber tudo em cachaça. Porque você é um imbecil de ficar dando dinheiro para os outros. Se quiser continuar me dando dinheiro, pode me dar dinheiro. E gastando sua vida aí até chegar à oferta do McDonald's, porque você vai trabalhar no McDonald's se você continuar sendo um imbecil, que nem você está sendo agora. Belezinha? Se propõe a fazer qualquer exercício que eu trouxer aqui. Eu sei que os exercícios, os desafios são novos para você, mas eu gravei essas aulas depois do material desse outro projeto que a gente fez, do batismo de Java. Esses projetos que eu gravei depois para o Java 10X, todos eles têm desafio. Não tem uma aula que você clique e não vai ter lá o nome da aula, o que você vai aprender, mais desafio. Todas têm desafios, que é justamente para treinar o que você já sabe. E nesses desafios eu só quero que você faça o mínimo. Que é, cara, se você não sabe fazer isso daqui sozinho, é porque você não entendeu 30 aulas que eu dei. Isso eu posso ter falhado como professor, mas é muito mais provavelmente que a sua mãe falhou como mãe e o seu pai falhou como pai e você é um bosta. Esse daí é o mais provável. Mas se você aprendeu, bora aprender lá. Se você não aprendeu, bora aprender. Cara, a gente tem o método salvar, a gente tem o método listar. Outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar aqui um public, um optional, né? Porque, opa, aqui é optional. Porque, isso, agora sim, um optional de food item, porque ele pode existir ou não, e a gente vai listar por ID, não listar não, vou botar aqui buscar por ID, isso aqui é melhor, buscar por ID. A gente vai buscar por ID. E o que a gente vai fazer? Cara, para manter isso aqui simples, a gente simplesmente vai passar um ID. Ah, Fescão, mas você não está usando DTO nem Mapper aqui. Eu não tô porque o objetivo do projeto é a gente integrar como inteligência artificial. Então, eu tô deixando também como desafio no final você melhorar esse projeto que a gente está fazendo aqui. Porque o objetivo é a gente criar aqui um sistema que vai se conectar a uma inteligência artificial. Esse é o novo, tá ligado? A parte do DTO, do Mapper, da gente fazer outras coisas, a gente vai fazer isso com calma. Mas primeiro faz o simples, faz o feijão com arroz e depois vai melhorando. Lembra que no nosso último projeto a gente fez uma porrada de coisa, sei lá, acho que foi 20 aulas para chegar no método de post, pra gente finalmente cadastrar um ninja via Postman, mano. Foram 20 aulas que eu gastei ali. E gastar essas aulas, mano, são 11 horas editadas para você ali e você provavelmente pulou muitas delas porque você só olhou o nome e falou, essa aula eu já sei, vou pular. E é assim que funciona, entendeu? Mas presta atenção porque tem muito material teórico que você precisa. E lembra da nossa primeira aula? Então, a nossa primeira aula vai ser extremamente útil na aula seguinte. E na próxima, e na próxima. A nossa primeira aula que a gente fala sobre formatos de resposta do ChatGPT, do Gemini e de tudo mais. Belezinha? Então vamos lá, a gente vai listar e vai retornar aqui um return repository.findById e a gente vai passar aqui o ID, simplesmente isso. A gente vai passar aqui o ID, simplesmente isso. Aqui ele está dando algum erro, por quê? Find by ID, ele está dando algum... porque está find all by ID. Não, aqui é find by ID. Find by ID, perfeito. E o outro que a gente precisa é o de... Cadê? A gente já tem aqui buscar por ID, listar, salvar. A gente pode fazer alterar, talvez. Então, vamos lá. A gente passa aqui um food item, atualizar. E aí, a gente vai passar aqui, a gente vai retornar, atualizar. E para se manter simples, porque, como, de novo, o objetivo do projeto é a gente entrar em... O objetivo do projeto é a gente entrar em inteligência artificial, a gente só vai atualizar aqui dessa maneira, mas a gente pode fazer de outras maneiras depois quando a gente for refatorar. E o último que a gente precisa é aqui, passando aqui um food item de deletar e a gente vai simplesmente a gente vai deletar não, posso colocar aqui excluir e aqui eu não preciso passar nada, né? Porque eu só vou excluir por ID, eu passo só aqui o long ID. E aqui eu posso retornar não, aqui eu posso acessar o repository.delete by ID e passando aqui o ID. Simplesmente isso. Então, o desafio que eu propus para você era literalmente fazer isso aqui. Tudo que o JPA já faz pra gente, cara.
E se você tá com dificuldade de fazer até isso, é porque você não prestou atenção nas últimas aulas. Beleza? Agora aqui no controller, a gente vai começar a fazer um monte de coisa aqui. Vamos lá, a gente vai fazer o método get aqui pra gente listar. Então aqui no coisa a gente pode fazer um método get para listar. A gente vai chegar aqui no response entity, que a gente vai passar um food item. A gente vai passar um food item, na verdade é uma lista de coisas, né? Então é um list aqui. Vamos lá, a gente passou um list food item, que a gente pode chamar isso daqui de listar. E a gente pode pegar essa lista agora, do mesmo jeito que a gente já fez no último projeto, essa lista de comidas de food item, que a gente pode chamar de lista, e a gente pode acessar aquele método que a gente fez, que foi o listar. Então, vamos listar ele aqui, simplesmente isso. E agora a gente tem que retornar um response entity, dando um status 200 ok com a minha lista. Simplesmente isso. E eu fiz a mesma coisa aqui. Aqui ele está dando algum erro por algum motivo. Deixa eu ver. Aqui ele está dando um erro por algum motivo. Ah, porque está faltando o negócio aqui. Fechar. Beleza. Fechei. Perfeito. Para ficar mais fácil aqui, o deletar eu posso fazer primeiro, que eu vou fazer aqui um response entity. Response entity que vai retornar void aqui. Opa, response status não. Response entity que vai retornar void, que vai se chamar, excluir. E ele tem no método dele que, ele tem que receber aqui um ID, belezinha? Ele vai ter que receber um ID. Então, a gente vai ter que passar aqui no parâmetro, no path variable, a gente vai ter que passar aqui o nosso long ID. Perfeito. Agora, vamos lá. A gente vai ter que retornar aqui, só para terminar aqui, um response entity. Por hora tá assim. Mas primeiro a gente tem que acessar o nosso método também, que vem direto do nosso service que está injetado aqui. Então, é simplesmente simples como service.excluir, e a gente passa o ID. E a única coisa que a gente precisa é dar agora é dar um OK, ou então a gente pode botar aqui, ó, um no content também, e botar um build, porque a gente precisa, no content. Ah, tá. Peraí. Aqui tem algum erro. Ah, porque aqui tá a nova instância. Beleza. Então, response entity. A gente pode dar um OK aqui, se a gente quiser, ou a gente pode botar aqui um no content. Not found, não. No content. E dar um build aqui só pra gente terminar. E o nosso método de deletar tá aqui. Então, o nosso CRUD está praticamente todo perfeito. A única coisa que a gente precisa agora é o método de atualizar. Que a gente pode chamar isso daqui de atualizar. A gente pode chamar isso daqui de atualizar e ele vai receber aqui como path variable, ele vai receber o quê no método atualizar? Vamos dar uma olhada no que ele pede aqui. Ele vai pedir que a gente mande um food item, mas também a gente precisa mandar um food item no body. Então eu posso botar aqui, ó. Caceta. Request body. A gente vai botar aqui o food item, que eu vou chamar de food item, e no path variable, então no corpo da requisição, a gente vai mandar um JSON de food item, que é esse aqui, parecido com esse. Mas na minha URL, a gente vai ter que passar também o ID. Então, a gente passa aqui que a gente vai precisar de um long. A gente vai precisar de um ID. Simplesmente isso. Estava dando um erro porque precisava da vírgula. Beleza. E a gente pode vir aqui. Só que, de novo, esse daqui é um método público chamado atualizar. Só que para ficar melhor ainda, a gente pode botar aqui um response entity, que vai ser de food item. Beleza. Response entity de food item. E se eu estou passando aqui um response entity, eu já vou fechar aqui e retornar um response. Só que, primeiro, de novo, no método update, a gente vai ter que primeiro buscar por ID para saber se esse ID existe. Se esse ID existir, aí sim a gente faz a alteração. Então a gente tem que, no update, ele é sempre mais complicadinho porque a gente tem que fazer teoricamente duas funçõezinhas, uma depois da outra. A primeira é acessar o service e pegar aqui o buscar. A primeira é chegar ao service e pegar aqui e buscar por ID, onde eu vou passar o ID. Simplesmente isso. Essa é uma função que eu estou pegando aqui. Outra coisa que eu vou fazer, mas depois do return, nada acontece. A não ser que eu chegue agora e use streams. Eu posso usar, por exemplo, map. Eu posso fazer uma porrada de coisa aqui. Eu posso mapear, por exemplo, se o item existente. Posso mapear, por exemplo, o item existente. E aqui eu vou passar o seguinte. Deixa eu só tirar aqui. Aqui eu vou passar o seguinte. Food item. Ponto. Set ID. Set ID. Então, se existir essa parada, eu vou pegar o ID do item,
e vou trocar aqui e vou colocar aqui o item existente.getID. Então o ID ele vai se manter o mesmo. Eu vou pegar o ID que eu já vou passar aqui desse food item, então eu vou estar passando aqui no corpo da minha requisição um JSON. Eu vou procurar primeiro. Se ele achar esse ID, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esse ID e vai colocar o ID existente. Perfeito. Só que eu preciso também atualizar os meus dados, os dados que eu passei aqui no request. Então, eu posso passar aqui do tipo food item, que eu vou chamar isso daqui de atualizado. Vai ser igual a service, ponto. E aqui a gente pode chegar ao método atualizar. Só que no método atualizar, se a gente vier aqui, o método atualizar ele vai pedir que a gente passe um food item. Então, no método atualizar aqui, a gente vai fazer o quê? Vai passar um food item. Agora que tudo está certo, a gente só vai retornar a resposta com um OK com o objeto atualizado, que é o atualizado. Simplesmente isso. Mas por que deu erro aqui? Se a gente passar o mouse aqui, a gente vai ver aqui, ó, não tem instâncias. Cadê? Não tem instâncias do tipo de variáveis. E se existir um optional? Então, pode ser que ele procure isso daqui. Então, isso daqui poderia ser um optional, se eu quisesse. Você tem várias abordagens para fazer um método put. Mas o que pode acontecer é o seguinte. Pode ser que o ID que eu passe para buscar não exista. E se o ID não existir? Bom, se o ID existir, eu vou fazer o seguinte. Pegar esse ID, setar ele no ID antigo, beleza, no coisa novo, e pegar e criar uma coisinha de atualizado aqui e passar os dados atualizados. E salvar isso, porque esse coisinha aqui de atualizar está salvando no banco de dados. E vou retornar a minha comida atualizada. Mas e se ele não existir? Bom, eu poderia fazer isso alterando aqui para optional ou fazendo qualquer outro tipo de abordagem. Ou então eu posso fazer aqui, ó, um or else, que ele mesmo sugere eu fazer. Que eu posso fazer um or else. Então, se isso daqui não for verdade, se esse ID aqui não existir, eu posso simplesmente retornar um not found. Response entity not found. Eu não encontrei esse ID. Simplesmente isso. E a gente pode dar só um build aqui, porque a gente precisa do build. Simplesmente isso. Só que o que a gente precisa aqui também é das nossas anotações de variáveis, né? Que é o put mapping, que aqui a gente vai receber o nosso ID, né? Porque a gente está passando aqui. Cadê? A gente está passando aqui o path variable, a gente vai receber o nosso ID. Aqui no list vai ser o get mapping. Aqui vai ser o post mapping. E aqui vai ser o delete mapping. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Eu poderia colocar o URL customizado aqui ou qualquer coisa do tipo, mas eu não vou fazer isso não. Então, a gente tem tudo alterado aqui. Beleza. Então, a gente tem tudo alterado aqui. Beleza. Então, teoricamente, a nossa aplicação ela tá funcional. Se a gente for rodar ela aqui, ó, a gente está fazendo aqui tudo que a gente fez lá em 30 aulas explicando passo a passo, a gente fez aqui em 2 aulas, isso é porque eu ainda estou demorando aqui para explicar algumas partes. A gente fez um post map, então a gente consegue criar a nossa comida, a gente consegue listar todas as comidas na geladeira, a gente consegue alterar e a gente consegue também deletar. O nosso service está aqui também e o nosso food item também está aqui, que é o nosso model. Deixa eu ver só se não tem alguma coisa errada no model. Deixa eu ver aqui, ele está importando o Lombok. Aqui eu poderia passar aqui algumas coisinhas. Aqui eu só dei um espacinho para ficar mais bonitinho, mas perfeito. De maneira geral, a gente já criou toda a nossa aplicação de maneira geral aqui. Agora, a única coisa que a gente precisa fazer vai ser a conexão com a IA. E outra coisa também que eu vou deixar como um desafio aqui para a gente fazer essa última etapa da criação aqui da nossa aplicação, antes da gente partir para IA, é 2 coisas. A primeira coisa a gente não lembra que a gente baixou o Flyway? A gente precisa criar uma migration para ele. Então a gente pode vir aqui em File, criar um novo file chamado versão 1 create food item table SQL. E o que é isso? Bom, a gente vai ter que fazer uma migration para o nosso model aqui. Belezinha? Por que a gente faz migration? Porque o migration ele é o Git do banco de dados. Então, antes da gente rodar pela primeira vez, a gente faz essa migration. Eu poderia ter feito antes, junto quando eu fiz o model, mas eu acabei esquecendo. E aí a gente vai fazer agora. Então, é um desafio que eu te dou para fazer. Então, fazer a migration. Outro desafio que eu te dou é você chegar aqui no application.properties e finalmente conectar. A gente baixou o quê? A gente baixou o H2, se eu não me engano, para a gente trabalhar. Deixa eu ver aqui, H2 Database. Beleza. A gente baixou o H2. Então, faz toda a conexão aqui com o banco de dados e não esquece também da conexão com o Flyway. Tudo isso a gente fez no último projeto. Se você não sabe fazer isso,
é mais um indicativo que o McDonald's te espera e você é um completo de um imbecil gastando dinheiro com curso na internet. Se você quer continuar, mesmo tendo tido dificuldade no projeto anterior, mesmo não tá entendendo absolutamente nada agora, achar que eu tô indo muito rápido, se você passando na tua cabeça, tá indo muito rápido, é porque você não viu e não prestou atenção e não tirou proveito das últimas 30 aulas que eu fiz para te mostrar isso daqui que eu tô fazendo em 2 ou 3. Belezinha? Então o desafio tá aqui, criar conexão com H2 e criar conexão com Flyware. Você não vai fazer isso daqui e acredite, vai ser só mais um curso. E ano que vem, com certeza, se Deus quiser e tudo der certo na tua vida, porque você está fazendo de tudo para você não estudar, você vai trabalhar no McDonald's fritando hambúrguer pelo resto da sua vida e você vai lembrar de um otário bêbado que falava para você, estuda, cara, faz o desafio. Então, se você não quiser ficar revirando hambúrguer pro resto da tua vida, tenta se fazer esse desafio, cria uma conexão com um banco de dados H2, que você já sabe fazer. Cria também um esquema aqui, uma migration nova aqui para o nosso model. São 2 coisas que a gente precisa fazer. Feitas essas 2 coisas, a gente pode partir para a próxima etapa, que é a seguinte. A gente vai criar aqui um config, porque vai levar a nossa configuração aqui do nosso modelo de inteligência artificial, que vai se conectar com a nossa aplicação. Mas primeiro a gente tem que ver se a nossa aplicação está funcionando. Uma vez a nossa aplicação funcionando, a gente pode realmente ir para coisas mais avançadas. Faz o feijão com arroz, depois tu traz os complementos. Belezinha? O feijão com arroz está praticamente feito. Eu só peço que você realmente se esforce e crie a conexão com o banco de dados, crie também um esquema. A gente se vê numa próxima aula, ou então eu te vejo no McDonald's trabalhando aos 40 anos reclamando da tua vida. Tchau, até a próxima. Tu quer aprender a programar desde o absoluto zero, com mais de 30 horas de curso, só usando exemplos de Naruto? Tá chegando o Batismo de Java, o link tá na descrição, não perde essa oportunidade não.